Olá, boa tarde. Antes de mais, gostava de agradecer, em nome da Câmara Municipal de Guimarães, à Aleca Portugal, pela oportunidade de participarmos então neste webinar e de explicarmos este nosso projeto, esta nova inovação. Pronto, vou começar então a apresentação do PowerPoint. Pronto, o tema que aqui nos traz são as biovaletas drenantes e como a apresentação do engenheiro Rui e da Cecília já foi antevendo, na gestão de águas pluviais através do desenho urbano. Durante estes 30 minutos, a nossa agenda será mais ou menos composta pelos princípios de drenagem urbana, um bocadinho para contextualizando toda a gente quais são os princípios que nós, enquanto desenhadores de espaço público, por assim dizer, estamos sujeitos e o que é que temos que prever quando pensamos numa solução destas. Depois passamos para explicar o que são as biovaletas drenantes, o que nós consideramos como as biovaletas drenantes. Passaremos para o ponto de gestão de águas pluviais pelo desenho urbano, em que entra mesmo o nosso projeto e a nossa concepção, e depois passamos para as nossas conclusões. Pronto, assim de forma muito sintética, queríamos só explicar para contextualizar um bocadinho todos os participantes, nem todos certamente serão do meio, o ciclo hídrico. Ou seja, toda a gente tem noção que isto começa com o processo de precipitação, que depois vai ser debitado ou cai em meio ou natural ou meio urbanizado, sofre os processos de infiltração natural no solo, entra nos sistemas que nós dizemos os sistemas tradicionais, ou sofre os processos de evapotranspiração. Qualquer um destes sistemas é devolvido depois ao meio hídrico, às nossas linhas de água, sendo isto um processo cíclico. Como no slide anterior, nós referimos os ciclos de urbanização, as infraestruturas de água estão diretamente relacionadas, ou seja, há um sentido direto de ambas as partes com os processos de urbanização. Principalmente ao longo da segunda metade do século XX, os processos de urbanização têm sido crescentes, não respeitando muitas vezes as linhas de água, o que nós chamamos de leito de cheia. E com os processos crescentes de urbanização também temos a consequência da impermeabilização excessiva dos nossos solos. Além destas situações, também temos a perda de biodiversidade e o aumento da temperatura média, as chamadas ilhas de calor ou o stress heat, como chamam os ingleses. E isto também funciona nos dois sentidos, com as alterações climáticas, temos vindo cada vez mais a sentir fenómenos extremos de pluviosidade, fenómenos mais frequentes e mais extremos, que têm impactos para todos nós. E as situações de inundação e de cheias são cada vez mais frequentes. Agora, apenas uma curiosidade, muitas vezes a palavra inundação urbana e cheia é-nos apresentada da mesma forma por parte dos meios de comunicação, mas na verdade são dois fenómenos diferentes. As inundações urbanas acontecem quando há um esgotamento, quando há uma sobrecarga dos nossos órgãos de drenagem urbanos, os sistemas que recolhem as nossas águas, e as cheias é um fenómeno que acontece quando o leito de cheia da linha d'água é ultrapassado. São fenómenos diferentes. Apresentando um bocadinho o que sintetizamos nos slides em cima, num processo mais natural, a imagem à esquerda, nós tínhamos uma grande quantidade de infiltração superficial, uma grande quantidade de infiltração das tais águas das chuvas no solo, e apenas uma pequena parte sofria os fenómenos de escorrência. Com o aumento do processo de urbanização, o que acontece agora é que pouca água tem a capacidade de fazer a sua absorção natural,
sendo a maior parte da água estando com escorrência superficial. Pronto, vamos apresentar um bocadinho a legislação a que está sujeita a drenagem das águas pluviais. Eu queria só tirar aqui as câmaras, mas não consigo. Desculpem, a legislação a que está sujeita, nós como entidade pública e toda a gente estamos sujeitos ao cumprimento de uma série de regulamentos. O único regulamento que existe relativamente à legislação às águas pluviais é o regulamento número 23 de 95. Este regulamento é bastante antigo, 95, como podem ver. O objeto deste regulamento é o dimensionamento de sistemas de drenagem pública de águas pluviais. As preocupações, apesar do regulamento ser de 95, é percebido que já tinha algumas preocupações que são preocupações bastante atuais. No regulamento podemos retirar dele que pede para privilegiar áreas de escoamento natural e superficial, de modo a reduzir o sobredimensionamento da rede. Privilegiar soluções que possam contribuir por armazenamento para a redução de caudais de ponta. Os elementos de dimensionamento é a precipitação. Ele faz referência a zonamentos. Em Portugal há 3 zonas diferentes de precipitação e apresentamos aqui, apenas mais por curiosidade, ou técnicos que tenham esta informação, a fórmula que é calculada para calcular a drenagem sujeita das águas pluviais. Este que é o caudal de ponta, que é o que nos interessa reduzir em meio urbano. O C é um valor que está parametrizado, o coeficiente do método racional está tabulado. O I é a intensidade da precipitação, que tem a ver com o tal zonamento do país. Pronto, nós estamos em Guimarães, estamos na mesma área de Lisboa, apesar de sabermos que em termos de precipitação não é a mesma coisa. E depois a área é a área que nos interessa drenar. Passando isto para o terreno, estes tais sistemas tradicionais de drenagem, de que fazemos uso da legislação, pode ser sintetizado nos órgãos de recolha, que são os sumidouros, as sarjetas, as bocas de lobo, as caixas de visita, temos o coletor longitudinal e temos os ramais de ligação que ligam aos órgãos de recolha. Para uma leitura mais imediata e mais visual, isto resulta basicamente nestes elementos. Temos as caixas de visita, troncocónicas, temos os ramais de ligação, os órgãos de recolha e os coletores longitudinais. Pronto. Apresentado um bocadinho quais são os contextos da drenagem urbana, vamos agora apresentar o que são as biovaletas drenantes ou valas de retenção. São depressões de configuração linear, pouco profundas, que têm por objetivo recolher, abrandar, filtrar e infiltrar as águas provenientes das águas das chuvas e de escorrência superficial, tendo por objetivo mimetizar os sistemas naturais de drenagem. São soluções de base natural de drenagem de águas pluviais com soros porosos ou sistemas integrados de argila expandida, que promovem a retenção e maximizam a absorção natural dos solos. É isto que se pretende. Um ponto importante das biovaletas drenantes é a parte do paisagismo, da sua vegetação. Fazem uso de vegetação ripícola e autóctone para potenciar a infiltração, promovendo igualmente a biodiversidade dos meios urbanos. Este tipo de sistemas, na nossa concepção, pode ser usado tanto em arruamentos, estradas ou separadores centrais de rodovias viárias, que é o caso do nosso projeto. Poderá também ser usado em parques de estacionamento ou em zonas residenciais. Explicando um bocadinho esta coisa da biovaleta e porque não só a valeta drenante,
Se formos à origem da palavra, ao significado da palavra bios exprime a noção de vida e exprime a noção de biologia ou biológica, ou seja, biodiversidade. Isto é uma componente importante face aos sistemas tradicionais, uma vez que, além dos seus componentes não serem, como no slide atrás mostra, componentes de plásticos ou de botões, o que se procura é mimetizar então as soluções naturais, e as biovaletas fazem disso recurso. É então um sistema natural de fácil integração no desenho urbano. Temos a redução dos custos de construção, porque não está sujeita àqueles elementos todos. Tem uma elevada capacidade de absorção, suaviza e atrasa o pico de cheia, promove, de certa forma, o aumento dos espaços verdes e da biodiversidade em meio urbano, sempre em detrimento e comparando com os sistemas tradicionais de pavimentação, órgãos de recolha. Isto promove também a diminuição do efeito das ilhas de calor, sendo, portanto, uma ferramenta para a adaptação e mitigação às alterações climáticas, promove a permeabilidade dos solos em meios urbanos e o balanço pré- e pós-urbanização, e tem uma componente importante, que para nós foi importante no projeto e mais à frente iremos explicar. Fazendo uso nas biovaletas do tal da argila expandida, e também naturalmente pelos processos dos solos e da própria vegetação, ele tem a capacidade de filtrar resíduos e poluentes das águas de escorrência das superfícies. E ainda a redução de resíduos de obra e dos processos de reciclagem, quer durante a própria obra, quer no final da vida útil da obra. Este gráfico que retiramos do site da LECA exprime muito bem este ponto aqui que nós falamos do suavizar e atrasar o pico de cheia. Ou seja, face aos sistemas tradicionais, uma vez mais, usando uma biovaleta drenante, nós, em vez de termos este pico, a laranja, que acontece pelo aumento, e contextualizando um bocadinho os slides atrás, com estas chuvas repentinas e intensas, em que vamos ter um pico de cheia, em que o sistema não tem capacidade de reter tudo, há uma falha do sistema. As biovaletas drenantes suavizam e, pela sua capacidade de absorção e retenção, e mesmo de filtragem, suaviza e atrasa este pico de cheia, diminuindo a probabilidade de ocorrência quer das inundações urbanas, em meio urbano, quer das cheias quando é debitado nas nossas linhas de água, cheias ribeirinhas. Pronto, de uma forma assim mais alegórica e mais fácil de perceber, o que nós queremos transmitir nesta comparação entre a biovaleta e o sistema tradicional, no fundo é isto. Conseguimos substituir esta parafernália de coisas em plástico, em betão, por um sistema natural que promove a biodiversidade do meio urbano. Agora, no ponto 3, o projeto da biovaleta drenante da Nacional 207.4. O projeto, a caracterização do cenário de intervenção, o projeto, a área de intervenção do nosso projeto era uma solução, era uma questão rodoviária, ou seja, era uma estrada, era um arruamento bastante importante e estruturante do território de Guimarães, uma conurbação urbana de densidade diversa, ou seja, temos zonas fortemente urbanizadas que contrastam com zonas de baixa densidade, onde as construções são mesmo inexistentes. Não na nossa área de intervenção em si, mas na envolvente da nossa área de intervenção. Era uma área urbana, acima de tudo, desqualificada e com bastantes problemas declarados. Não havia passeios pedonais, falta de segurança na circulação pedonal e na circulação rodoviária, excesso de velocidade e o espaço público estava completamente desordenado. Tínhamos ainda algum problema de iluminação, a iluminação pública era débil e não havia órgãos de drenagem de águas pluviais. O projeto não teve como
como premissa, ou seja, a necessidade de requalificação deste tramo não foi a questão da necessidade das águas pluviais. O projeto tinha a área de estudo tinha um problema rodoviário puro e duro. Ou seja, o programa que nós tínhamos em cima da mesa era resolver, penso que nesta imagem conseguem ver a linha amarela, que é o terreno existente, era resolver um problema das viragens à esquerda e das viragens à direita. E claramente resolver o problema da falta de segurança pedonal. Com o programa que nos era exigido para podermos dar resposta à questão rodoviária, tivemos a consciência que tínhamos que ainda impermeabilizar ainda mais o que já era impermeável, ou seja, tínhamos que fazer passeios, tínhamos que criar esta sublargura onde está agora a baía drenante e tínhamos ainda que, nesta planta talvez seja mais fácil de perceber, ainda tínhamos que desenhar a placa giratória, ou seja, nós estamos ainda a piorar as condições de impermeabilização que já existiam. Apesar de esta imagem até parecer que a zona de envolvente tem bastante verde, porque é uma imagem aérea, estas manchas verdes são manchas de logradouros privados. Ou seja, nós, enquanto peões, ao nível dos passeios, não temos estes espaços verdes não são, pelo menos, percebidos quando andamos na área de intervenção. Aliado à necessidade de aumento de impermeabilização, tínhamos ainda uma linha de água, que é o Rio Selho, que se encontra muito próximo da nossa área de intervenção. A existência da linha d'água não foi o ponto de partida, nem foi o input para o conceito do projeto, mas de certa forma a linha d'água tão próxima tornou visível ou tornou flagrante uma situação que, pelo menos para mim, deixou de ser tão abstrato, ou seja, todas as nossas águas são recolhidas e são debitadas na linha d'água, mas muitas vezes essas situações acabam por não ser tão visíveis como em Caminha, mas com um rio tão próximo, essa situação tornou-se mais flagrante, por assim dizer, que íamos debitar toda a água recolhida na área de intervenção no rio, que por sua vez já não estava assim em tantas condições. Então, tínhamos em cima da mesa todas as variantes necessárias para pôr em questão como podemos intervir no tecido urbano através da requalificação do espaço público, que é o que fazemos enquanto entidade pública, um espaço público fortemente construído, tendo em conta as necessárias premissas de sustentabilidade ambiental. Ou seja, como pode a arquitetura, na sua concepção inicial do projeto, pensar nestas questões, quer da drenagem das águas pluviais, quer das ondas de calor, da permeabilidade do meio, de forma integrada na sua gênese, por assim dizer, na sua fase conceptual, e não algo que depois vem o projeto hidráulica e resolve de forma melhor ou pior. Aqui o princípio foi mesmo integrar o projeto de arquitetura, ser a resposta a todos estes problemas, destas variantes que vamos tendo cada vez mais em meio urbano. Assim, o que seria expectável, por assim dizer, pela necessidade de sublargura para a placa giratória, a rotunda e para a necessidade de curvatura, era assim uma alameda com árvores. O que nós propusemos foi a tal vala, a tal depressão, que permite igualmente a tal sublargura necessária para a resolução das questões viárias, que torna seguros os atravessamentos, daí a existência deste murete, para que as pessoas não possam galgar e tenham que fazer o atravessamento seguro. E rasgamos o muro com estas tipo bocas de lobo, por onde há a entrada da água pluvial que vai cair na nossa vala. Este é um esquema, um desenho do projeto. Então, o princípio do projeto era aumentar a resiliência urbana face às alterações climáticas, criar uma zona verde com potencial drenante,
que fizesse o equilíbrio térmico e potenciador da biodiversidade numa zona que se cria rodoviária. Um problema que existe muito quando, nestes meios mais periurbanos, que não são tão urbanos, é que acaba por fazer a falta de... Parece que há muita natureza, mas depois são estes espaços todos privados. E ao impermeabilizarmos mais os solos e as próprias cidades, a biodiversidade acaba por se perder, e mesmo que hajam elementos relevados, são muito pobres em termos de biodiversidade, não promovem estes processos ecossistémicos. A Baía Verde, com o tipo de vegetação que normalmente é adaptada, a vegetação ripícola e as árvores autóctones, promovem a biodiversidade do meio. E o que pretendíamos era também atrasar o pico de cheia e a consequente sobrecarga da linha de água existente, o Rio Selho, a tal imagem que nós mostramos com o rio, que se torna flagrante a existência da linha de água e a sua sobrecarga, criar um balanço hidrográfico, abrandar e retardar o momento de recolha das águas pluviais nos nossos sistemas comuns de drenagem, ao mesmo tempo que se pretende maximizar e potenciar a absorção dos terrenos, diminuindo as águas encaminhadas para os sistemas ditos tradicionais. Remover alguns detritos das águas pluviais de escorrência, muitos dos quais associados à circulação automóvel, que vão ser integrados na rede e devolvidos ao rio. Potenciar então a biodiversidade, que já falamos, e também reduzir os custos associados às drenagens de águas pluviais. O corte técnico do projeto. A solução que nós adotamos, e muito em colaboração com a LECA, que nos ajudou bastante a perceber a dinâmica do que poderia ser e como esta vala podia responder. Nós temos então a vegetação ripícola, que está adaptada a solos úmidos e que as suas raízes também potenciam a absorção da água no solo, fazem a infiltração mais natural da água e a arborização autóctone. Nós usamos as bétulas e usamos o carvalho e usamos as espécies Carex, enquanto esta vegetação mais baixa. Na primeira camada fizemos uma mistura de terra vegetal com leca S, na proporção de 1/3 de leca, ou seja, tínhamos 2/3 de terra vegetal, que era necessário para a vegetação, e 1/3 de leca S. A segunda camada, fizemos uma camada com leca L, 60 cm de leca L, e depois o terreno natural. Como isto foi uma experiência piloto, e não duvidando da capacidade da argila expandida, mas acabamos por pôr um geodreno em caso de da baía não conseguir reter, temos sempre o geodreno que funciona em último recurso. Não é o nosso objetivo que as águas corram para o geodreno, e futuramente, se voltarmos a aplicar esta solução, também já teremos o feedback desta solução, e a nossa ideia é não voltar ao geodreno. Entre as duas camadas de leca S e terra vegetal e leca L, tem ali um geotêxtil que não está na legenda, que não permite a colmatação e a passagem de finos para a camada de baixo. Pronto, temos então a leca, a argila expandida, explicando um bocadinho a argila expandida. Ela tem os vazios, é bastante porosa, o que permite com que esses espaços vazios absorvam, retenham a água, mas também tenham capacidade de libertar a água. E funciona de forma bastante diferente da terra vegetal, que não tem qualquer capacidade de libertar a água. Daí nós temos posto 1/3 de leca S na camada vegetal para aquela camada, que é de terra, de solo, ter alguma capacidade de retenção e depois libertar para a camada L. Fazendo assim um bocadinho um termo de comparação, a nossa vala drenante, que é aquela mancha verde, o tal separador central, consegue reter o equivalente a 23 mil garrafões de 5 litros de água ou 3 piscinas domésticas de 4x8 e 1,20 m de profundidade. Nós fizemos as contas, temos aproximadamente 193 metros cúbicos de argila expandida, o que nos faz uma retenção de 115 metros cúbicos de água, que dá então esta quantidade imensa de garrafões de água ou piscinas. Pronto, agora terminamos com algumas imagens do projeto.
Esta imagem mais da direita é durante a fase de obra. Uma questão que eu me esqueci de explicar, estas manilhas de botão que são para a colocação das árvores. E uma vez mais, como é uma experiência assim mais piloto, nós tínhamos algum receio que as raízes das árvores acabassem ou por estragar a manta geotêxtil ou os próprios muros de betão, porque a vala tem 2,80 m de largura. Em jeito de conclusão, o projeto pretende então, e nós enquanto projetistas de espaço público temos muito esta função, na minha opinião e na nossa opinião, de promover soluções mais eficazes, mais sustentáveis e que deem resposta, não como se dava resposta há 20 anos atrás, mas as respostas para as necessidades atuais face a todas aquelas alterações dos primeiros slides que nós apresentamos. Então, para fazer face às consequências do crescimento dos processos de urbanização, temos procurado desenvolver formas integradas de desenho de espaço público adaptadas aos princípios de sustentabilidade ambiental. Este tipo de soluções, de base natural, são ferramentas de valor acrescido, não apenas no que concerne a gestão local das águas pluviais, como ainda no equilíbrio térmico das áreas urbanas e na procura de integração dos espaços verdes com princípios e funções ecossistémicos. Tudo isto e um bocadinho a nossa responsabilidade cívica é criar comunidades mais resilientes, comunidades ligadas pela natureza, ecossistemas saudáveis, trazer a biodiversidade de volta aos meios urbanos e, acima de tudo, manter a qualidade de vida dos meios urbanos. Obrigada.